Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vou pedir que você se sente no seu lugar, tome seu assento, fique à vontade. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando online. Você que veio para a noite de oração da vitória, né? Buscar o seu milagre. Todos nós queremos receber o milagre da parte de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Andréa, sou pastora aqui na comunidade, junto com os outros pastores, auxiliando nosso pastor Zoar. Deus esteja abençoando a sua vida. Que a oração que nós fizemos nesse instante possa, de fato, ser a sua busca nessa noite. Quero ler com você um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Como eu sempre gosto de fazer quando eu estou trazendo um ensino, falar sobre o livro, né? Muitos já sabem, glória a Deus por isso, mas para quem não sabe ainda, os Atos dos Apóstolos são atitudes mesmo, coisas que eles fizeram, que se encerra em um capítulo, mas nós damos continuidade a esse ministério. Esse é um livro que continuamente é escrito, a história de Cristo, da igreja de Cristo na face da terra. Esse livro foi provavelmente escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, a pedido de alguém chamado Teófilo. Então ele é um livro escrito com um propósito, para narrar algo que acontecia logo após a morte e ressurreição de Cristo. Logo no capítulo 1 do livro de Atos, você vai ver falando sobre como foi a ascensão de Jesus aos céus, como foi o início do ministério dos apóstolos e como a igreja se desenvolveu, milagres que foram acontecendo. Então é importante que você, ao ler esse texto que eu vou ler com você, se lembre que esse Pedro que opera um grande milagre, é um Pedro transformado pelo mover do Espírito Santo de Deus. Alguém que já tinha seguido Jesus, que largou o seu trabalho como pescador, seguiu Jesus, passou todo um ministério ao lado de Jesus. Quem se lembra de Pedro sabe do que eu estou falando, né? Aquele homem impetuoso, aquele homem que teve coragem de sair de dentro de um barco e seguir sobre as águas, caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Afundou, mas andou. Ninguém mais teve essa coragem. É o homem que, quando Jesus está prestes a ser preso para defender Jesus, ele arranca a espada e corta a orelha de um dos soldados que estavam ali. Então você veja que, do soldado não, do candidato a sacerdote, se eu não me engano. Veja que quando você vai vendo a história de Pedro, você vai vendo um homem corajoso, um homem que pela sua característica, pela sua natureza, ele seria capaz de chegar e fazer o que ele fez aqui agora. A Bíblia diz no capítulo 3, no versículo 1, se talvez a sua Bíblia tenha um título falando sobre a cura de um mendigo aleijado. No versículo 1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Quero pausar aqui só para dizer para você o seguinte: o hábito, o costume do judeu, estar orando em horas específicas, 9 da manhã, 3 da tarde e ao pôr do sol. Então, ele estava subindo para orar nesse momento. Se a hora da oração é às 3, imagino que fosse umas 2 e pouca da tarde, que eles estavam chegando lá para orar. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
Então lá está um homem que todos os dias era levado e colocado naquele mesmo lugar. E ao ser colocado ali naquele lugar, para ele era o lugar em que ele tinha como o seu lugar de vida. Imagina, eu nasci aleijado, eu tenho uma deficiência, eu estou à margem, eu não consigo sobreviver, o meu meio de sobrevivência é pedir esmolas. E ali ele ficava, quando as pessoas passavam para as suas orações, piedosamente davam esmolas àquele homem que estava sentado, levado para ser colocado naquele lugar e trazido daquele lugar por alguém, porque ele tinha deficiência. E nós vamos ler qual era a deficiência dele. Então, imagina aquele homem sentado ali, Pedro e João estão passando e ele pede uma esmola. Ei, me dê uma esmola. Então, ao olhar e pedir a esmola, ele recebe um olhar de volta. E aqui eu quero só parar para você pensar algo. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém te pedir alguma coisa na rua e você olhar para aquela pessoa. Eu gosto muito de fazer isso, porque muitas pessoas estão hoje vivendo na rua por questões da vida, decisões erradas. E muitas vezes elas estão ali naquele lugar, mas não se sentem percebidas, enxergadas, ouvidas. Sempre que eu paro para conversar com uma dessas pessoas, para socorrer, para ajudar ou para conversar, eu pergunto o nome, de onde veio, conta a sua história. E eu me recordo, todas as vezes eu ouço quase a mesma coisa, mas eu me recordo de uma mulher que chorou e falou comigo assim: nós não somos vistos, ninguém olha para a gente. Aí eu falei, mas nem quem ajuda? Ela, nem quem ajuda. Muitas vezes as pessoas ajudam para se livrar da gente. Então eu imagino que esse homem que estava ali mendigando, mesmo na porta do templo, muitas vezes tenha se sentido assim, receber para ser dispensado. Mas Pedro olha para ele. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Olha esse Pedro, começando a usar o que ele tinha de natural, de audácia, de coragem, da forma certa. Em nome de Jesus, levanta e anda. E sabe o que Pedro fez? Segurou na sua mão direita. A Bíblia diz, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então aquele homem que estava ali teve os seus pés e os seus tornozelos fortificados, curados pelo poder da palavra dada em nome de Jesus. Aí, gente, vocês se lembram que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse assim, vão pelo mundo, preguem o evangelho, esse evangelho, essa boa nova que eu estou ensinando para vocês, a toda criatura, batizando em nome do Pai, curando, libertando de demônios. E esse homem, Pedro, junto com João, foi e fez exatamente o que Jesus mandou. Não mandou só para eles, mandou para a gente também. Essa autoridade está nas nossas mãos, nós podemos agir da mesma forma. E a Bíblia diz, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Então aquele homem saltou, colocou-se de pé, os seus pés, os seus tornozelos estavam firmes, começou a andar. E aqui eu imagino ele fazendo, eu estou curado, quem já foi curado, quem já recebeu uma cura, fica ali apertando para ver se é verdade a cura que recebeu. E ele saiu saltando de alegria, pulando de alegria, e atravessou o pátio do templo. A Bíblia diz, e de um salto pôs-se em pé, começou a andar.
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina aquele homem glorificando a Deus. As pessoas viram, versículo 9, quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinham acontecido. Versículo 11, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e foi atrás deles a um lugar chamado Pórtico de Salomão. Então imagina aquele homem que passou, e lá no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, quando você lê, você descobre que aquele homem tinha mais de 40 anos de idade. Ele ficou ali mendigando. De repente ele é curado. Ele sai saltando de alegria, glorificando a Deus. Ele atravessa o pátio, ele chega em outro lugar. E no caminho em que ele vai manifestando a glória de Deus na vida dele, as pessoas vão olhando, vão percebendo e vão falando, mas não é aquele que estava ali, não é possível, vamos atrás para ver. E todos foram atrás. E aquela multidão que foi ver o milagre, começa a ouvir Pedro. Então Pedro aproveita aquele momento, você pode ler depois em casa esse texto, e fala de Jesus. O Jesus que foi morto, o Jesus que foi ressuscitado. Nessa noite o que eu quero chamar a sua atenção, apesar de ter contado toda a trajetória do que aconteceu, é chamar a atenção para esse homem, que nem o nome dele cita na Bíblia, apenas que era um aleijado. Aquele homem que tinha um estigma sobre a sua vida, o que estaria à margem da sociedade, que não sabia nem o que pedir. E aí eu me lembro de mim, eu lembro de nós como seres humanos, que muitas vezes chegamos diante de Deus sem saber o que pedir. Nós chegamos diante de Deus pedindo, e na maioria das vezes nós pedimos errado. E aqui eu vou fazer você parar para pensar um pouco na sua história, na sua vida, naquilo que você tem conseguido. Talvez você está atolado em dívida, dívida do cartão de crédito, dívida de um monte de coisa. E aí você está pedindo a Deus para te ajudar a sair da dívida. E Deus pode te ajudar, tá, meu amado? Minha amada, Deus pode te ajudar, Deus pode me ajudar. Mas até a nossa oração, ela precisa ser uma oração consciente, porque eu te pergunto, se Deus te ajudar a sair dessa dívida hoje, em quantos meses você está atolado em outra dívida? A gente tem que parar para pensar assim. Você está envolvido num relacionamento extraconjugal, você está numa vida de perversão sexual. Ainda que Deus te tire disso agora, que Deus te livre disso agora, em quanto tempo você volta para a mesma lama, para o mesmo pecado? Enquanto não houver uma mudança na nossa estrutura, no nosso novo jeito de andar, no nosso novo jeito de se ver, de se perceber, nós não receberemos o milagre de Deus, nós receberemos, sabe o quê? Momentos de sustentação. Aquele homem, quando ele recebe o milagre, ele toma uma atitude, ele vai atrás, ele atravessa o templo, ele passa na frente das pessoas. E aí, quando nós olhamos para ele, nós temos muito a aprender. Porque muitas vezes nós recebemos o milagre e nos contentamos com o milagre daquele momento, daquela necessidade. Eu não sei se você já viu um vídeo. Esses dias eu vi esse vídeo umas 3 vezes, passou para mim, como sugestão na internet. Eles fazem uma pergunta a crianças que estão bem com os seus pais, financeiramente bem. Se você pudesse pedir uma coisa, o que é que você pediria? Aí a criança, um chocolate, não sei o quê, um brinquedo, $1 milhão. Aí fala só coisas assim, para ter, para consumir. E eles fizeram as mesmas perguntas para crianças vítimas de regimes totalitários, regimes políticos totalitários, crianças vítimas da guerra. Se você pudesse pedir uma coisa agora, o que é que você pediria?
Um pão. Um pão. Um pedaço de carne. Você entende? É o lugar que a gente está, é a situação que a gente está vivendo, que nos move a pedir a Deus aquilo que nós mais precisamos. O que é que você precisa nessa noite? Já parou para se perguntar isso? O que é que você precisa nessa noite? Jesus estava passando, isso está lá no no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Jesus ia passando por um caminho, o título é O Cego de Jericó. E um homem ouve aquele barulho e pergunta o que é que está acontecendo. Ele era cego. A Bíblia diz, deixa muito claro, ele era mendigo, ele era pedinte. Ele ficava ali na beira do caminho pedindo. E ele pergunta o que está acontecendo. É Jesus, o Nazareno, que está passando aqui. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram calar ele. Mas ele insiste. Jesus chama aquele homem até ele e fala, o que é que você quer que eu te faça? Porque ele poderia simplesmente falar, Senhor, eu quero esmola. Mas aquele homem, apesar de estar naquela condição, ele sabia o que ele queria. E ele disse assim, eu quero ver. São dois homens, em dois momentos da mesma história, em duas experiências diferentes. Mas eles estavam absorvidos na sua dor. Um queria enxergar, o outro queria esmola, queria ser enxergado. Mas os dois tiveram acesso ao mesmo Deus. E não importa de que maneira que eles acessaram, o que é que eles estavam esperando, se eles foram enxergados ou se eles buscaram enxergar, não importa de que maneira que você está recebendo essa palavra nessa noite, ou que você está recebendo essa palavra da sua casa. Talvez você tenha vindo aqui para resolver um problema no seu casamento. Muitas pessoas vieram para Jesus, buscaram Jesus num momento terrível da sua vida. Um momento da doença, um momento de dificuldade no casamento, dificuldade no trabalho, momento de dívida com o filho, dificuldade com os filhos. Mas não importa, o que importa é que quando você busca o Senhor para tratar uma coisa, Ele pode te dar acesso a um outro nível de vida. E você só precisa querer acessar esse nível de vida. E essa é a diferença dentro da igreja, porque é que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há 20, 30, 40 anos e que não mudaram em nada, apenas são membros de uma igreja, descido às águas do batismo, até servem, até trabalham, mas não tem mudança no caráter, porque elas estão buscando migalhas, de pouco a pouco, recebendo esmolas. E tem pessoas que estão na presença de Deus e têm a sua vida transformada. O milagre para chegar na sua vida, ele precisa vir e transformar, virar você de ponta cabeça, tirar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é antigo, que é de um caráter antigo, e transformar você de fato numa nova criatura. E amado, ser transformado numa nova criatura dói, é difícil. É difícil porque aquele homem que estava ali há 40 anos sentado em um lugar, vivendo de esmola, no dia que as pernas dele foram curadas, no dia que o tornozelo dele fortaleceu, e ele teve que levantar para sair daquele lugar, ele precisou tomar uma decisão. A partir de agora eu não sou mais um mendigo, a partir de agora eu não vivo mais de esmola, a partir de agora eu passo a ser aquele que constrói a minha história. Quem é que começa uma história de vida com mais de 40 anos, sem nenhuma habilidade, sem nenhuma profissão, sem nenhuma história que te antecede? Como é difícil começar de novo, como é difícil para alguém que foi vítima de um relacionamento abusivo, entrar numa relação nova, como é difícil para alguém que viveu nas drogas, ser liberto da droga, como é difícil para alguém que foi viciado em jogo, viciado em pornografia, de repente ser liberto e começar de novo. Você tem que de fato nascer de novo, começar do zero, ser transformado e aceitar essa transformação, sabendo que aquilo que te sustentava, aquilo que te mantinha antes, você não precisa ter acesso mais. O homem poderia continuar ali,
como alguém que vivia com esmola, mas a Bíblia diz no versículo 11, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, ele apegou, ele seguiu. E aí, se você continuar lendo no capítulo 4, versículo, vou ler com você o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e aí eu só parar para falar isso para você. Pedro e João falaram, Pedro falou de Jesus, uma multidão aceitou. Alguém foi lá para os sacerdotes, para aquele mesmo grupinho que havia prendido e matado Jesus, e falou assim, estão lá falando de Jesus lá. E você não sabe, tinha um homem que estava aleijado, pedindo esmola, agora está andando. E eles foram, isso está escrito no capítulo 4, no versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo, os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando e proclamando em nome de Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. E os saduceus eram uma seita judaica que não acreditavam na ressurreição. Então eles estavam lá contra aquilo que os saduceus acreditavam. E aí, onde é que estava o homem que tinha sido curado? Com eles, ouvindo lá. E o povo vendo, e ele lá, junto. E então, aqueles guardas prenderam Pedro e João. Pedro e João foram presos, encarcerados. Está escrito no capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades mandam trazer Pedro e João para inquirir a respeito do que havia acontecido. E quando você lê no versículo 13, diz assim, versículo 12, Pedro proclama isso, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, onde é que estava o homem? No julgamento com Pedro e João. E eles olharam, viram Pedro falando, viram João falando, viram o homem curado. Eles não podiam negar isso, porque eles sabiam quem era aquele homem. Como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, apenas ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, o que nós vamos fazer com esses homens? Todos os que moravam em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e nós não podemos negar esse milagre. Veja, aquele homem estava ali. Nós podemos aprender algumas coisas com isso. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre isso é que Deus, Ele pode te alcançar onde você estiver e da maneira que você chegar. Talvez você tenha chegado na igreja e é muito comum, eu atendo pessoas e eu ouço isso, as pessoas se culpando, se condenando, se martirizando. Mas acredite, Jesus levou todos os nossos pecados naquela cruz. E com isso Ele nos deu o direito de termos livre acesso a Deus. Não para continuar no pecado, mas para que todos os dias sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado por Jesus para vencer o pecado. Você pode todos os dias vencer o pecado. Quando o pecado bater a porta, quando o desejo vier, quando a tentação vier, quando a raiva, o ódio, a vingança, quando qualquer sentimento maligno vier para tentar te dominar, embrulhar você e levar você para baixo, você pode ter acesso a Deus, você tem livre acesso a Deus. Aprendemos com isso que nós precisamos estar dispostos a abrir mão das migalhas, porque o que o mundo te deu até hoje, talvez você tenha 40 anos, 50 anos, talvez você tenha 30 anos, e eu sempre falo isso, começar uma vida nova com Cristo não é fácil.
Não é fácil porque você tem que abrir mão de tudo aquilo que você era, de tudo aquilo que você se arvorou, para começar de novo. Imagina Zaqueu quando recebe Jesus na casa dele, tendo que abrir mão de toda a forma de vida que ele tinha para começar uma vida nova. Imagina José, Maria, João, Antônio, Andréia, Carla, Cristina, cada um de nós, começando uma vida nova. E tendo que abrir mão de tudo aquilo que nos saciou durante tanto tempo, tudo aquilo que nos motivou durante tanto tempo, e falar assim como Paulo falou: miserável homem que sou, olha tudo isso que eu tenho, mas tudo isso diante de Deus é esterco, não é nada, porque eu quero começar algo novo. Nós precisamos entender que aquilo que nós temos são migalhas, e que ainda que pareça muito, ainda que mantenha você vivo, que te sustente durante muitos anos, vai te manter eternamente na mendigaria. Mas você tem a possibilidade de desfrutar de tudo que o Senhor tem no reino dele para você. E nós temos que tomar posse disso. Isso é o nosso milagre. Nós precisamos ter coragem para seguir como esse homem teve. Começar do zero. Abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Nós temos que ter coragem para assumir essa identidade nova. Uma identidade nova com Cristo. Sabe, amados, uma coisa que nós precisamos? O pastor falou aqui esses dias. Posicionamento. Como aquela palavra falou ao meu coração. Posicionamento. Nós precisamos de posicionamento. Tem pessoas que são mentirosas compulsivas. Mentem. O tempo todo mentem. Por nada. Não ganha nada com isso, mas mente. Precisa de ajuda para ser curado. E para um mentiroso compulsivo vencer a mentira, ele precisa enfrentar aquilo que afeta ele. Ele precisa falar a verdade. Para uma pessoa vencer no adultério, em qualquer que seja a possibilidade que antes te furtava e te levava para longe de Deus, você precisa trazer à luz, às claras, isso que te afeta. Expor mesmo você diante de Deus para começar uma vida nova. Posicionamento. Não importa o tempo de escravidão que você teve, se posicione diante de Deus. Sabe por que tudo isso, amados? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente se batiza, a gente começa a servir nos ministérios, a gente faz todos os cursos, a gente morre e não alcançou nada do que Deus tem para nós. Porque nós somos frequentadores, nós somos religiosos, nós somos hipócritas, nós sabemos bonitinho da lei, mas na hora que se aplica a nossa vida está totalmente errado, porque nós continuamos escravos. Escravo daquilo que nós fomos escravo um dia antes. Nós estamos num mundo que ensina que nós podemos todas as coisas. Podemos? Claro, podemos. Mas Paulo diz o quê? Nem tudo me convém. Nós precisamos aprender a viver com conveniência. Com aquilo que olha para mim e fala, isso não convém a mim. Não convém falar, não convém vestir, não convém andar, não convém comer. Recentemente eu soube da história de um homem que era diabético, sabia que era diabético, e mesmo assim ele insistia em viver uma vida como se não fosse. Apareceu uma ferida, perdeu um pedaço do pé, e aí ele foi tendo a sua carne dilacerada, porque ele não soube preservar a sua vontade de se saciar na comida, não aceitou que tinha algo que prendia ele. Eu estou falando isso e eu não estou falando de diabetes. Eu estou falando do pecado que consome a sua mente. E só você sabe o que é. Enquanto você não moderar a sua vida e não modelar os seus hábitos, você vai ser dominado por ele. E uma hora você vai se perder de pedaço em pedaço. Sofrer. Porque você não aceitou se afastar daquilo que te faz mal. Se afaste daquilo que te faz mal. Tome um posicionamento na sua vida. Se é o seu número de celular que leva você para uma pessoa que te faz mal, cancela esse número de celular. Se é um programa de televisão, se é um acesso ao computador, se é uma palavra
Tira isso da sua vida. Comece a ter posicionamentos, para que à medida em que você estiver posicionamentos, a sua consciência seja mudada. Você precisa mudar a sua consciência para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Para mudar a consciência, para mudar a nossa vida, nós precisamos lembrar quem somos. E eu quero ler com você, na segunda carta aos Coríntios. Vocês sempre vão me ver lendo Coríntios, viu, gente? Eu amo essas escrituras. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Deixa o novo de Deus surgir na sua vida. Deixa o novo de Deus surgir na sua vida. Para finalizar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz que todos ficaram perplexos, muito admirados com o que tinha acontecido. No capítulo 4, no versículo 14, diz que eles não podiam negar o que havia acontecido. O milagre era notório. No capítulo 4, no último versículo 21, diz que depois de muitas ameaças, aqueles homens que haviam prendido Pedro e João, deixaram eles ir e não tinham mais como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, porque o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Foi notório, foi visível, impactou. Impactou aqueles mais de 5.000 homens, isso está descrito no Evangelho, aliás, no capítulo 4, a partir do versículo 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram perto de 5.000. Então aqueles 5.000 que creram, mais os que estavam ali ouvindo, mais os que foram impactados, mais os sacerdotes, mais aqueles que estavam ali como guarda do templo, todos eles foram impactados. Aquele homem foi impactado, eu fui impactada, você está sendo impactado nessa noite. Muitos serão impactados com essa palavra daqui a muitos anos, através de um milagre. E o seu milagre? Você já sabe que milagre que você quer de Deus? Deixa Deus impactar você. Deixa Deus impactar você através da sua vida, te dando isso novo. Aquilo que está escrito no segunda carta aos Coríntios. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O milagre acontece na sua vida quando você está disposto a receber. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu sei que você tem algo que você precisa de Deus. E talvez você esteja focado naquilo que está te aprisionando. Eu não sei o que te aprisiona, mas você está focado nisso. Peça a Deus para você ser curado e liberto disso. Peça a Deus muito mais que isso. Peça a Deus para te dar a capacidade de enxergar, de ver aquilo que te aprisiona. Peça ao Espírito Santo de Deus para tocar na sua mente, no seu coração, para transformar, mudar a sua consciência. Meu Deus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor opere o seu milagre na vida dos teus filhos. Que esse milagre possa começar nas mínimas coisas. Que uma consciência nova, uma consciência de homem liberto, de mulher liberta, curada pelo poder do sangue de Jesus, possa envolver essa pessoa de tal forma que ela não seja mais a mesma. Nós não queremos ser mais o mesmos, meu Deus. Não queremos continuar tendo palavras que não condizem com a nossa vida. Não queremos continuar com comportamentos que condizem, meu Deus, com aquilo que vivemos no passado. Nós queremos uma vida nova. Nós queremos, meu Deus, nesse momento rejeitar as migalhas que o mundo nos deu.
Rejeitamos, meu Deus, relacionamentos doentios, relacionamentos adoecidos, dependência emocional, pecados do passado, relações antigas com pai e com mãe que deixaram feridas profundas na mente e no coração deste homem, dessa mulher. Nós queremos, meu Deus, ter uma vida renovada, transformada e refeita. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite tudo aquilo que nos manteve aleijados, tudo aquilo que nos manteve cego, possa nesse momento se tornar visível diante dos teus filhos. E o Senhor nos dê a possibilidade de começar algo novo. Dá aos teus filhos a possibilidade de viver algo novo. Canta essa canção. Eu quero conhecer mais de ti. Deixa o Espírito Santo falar com você. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você puder, se ajoelha no seu lugar, no lugar onde você está. Só se você puder. Se você quiser vir se ajoelhar diante do altar, fique à vontade. Quero conhecer mais de ti. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração enquanto você ouve essa canção. Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre essa Espírito vida. vem, Espírito vem, Traz uma Espírito mudança. Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Oh, meu Deus, traz algo novo na vida dos teus filhos, meu Deus. Uma consciência nova, uma visão nova. Para aqueles que estão na igreja há muito tempo e precisam ter uma cura dos pensamentos, um caráter renovado. Renova, meu Deus, a nossa forma de enxergar. Nos dá uma nova vida na tua presença, Senhor. Aleluias. Restaura casamentos nessa noite. Restaura relacionamentos nessa noite, Senhor, eu te peço. Cura pessoas que estão com o coração enfermo, pessoas que precisam dar o perdão. Que haja cura para corações, que haja cura para as nossas mentes, que possamos viver da tua misericórdia, meu Deus.
colocando a nossa vida diante do teu altar. Assim nós oramos e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, a glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vem sobre a sua vida. Santo Espírito, desce como fogo, desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus. Derrama no teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Manifesta a tua glória no meio do teu povo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor, fazendo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Esse algo novo da parte de Deus veio sobre a vida de Pedro, de João, dos discípulos. Logo depois da descida do Espírito Santo sobre o lugar onde eles oravam. Que nesse momento você possa sentir a presença do Espírito Santo manifestando na sua vida. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando narra o novo momento em que a igreja começa a viver. Esse momento se estende até esse lugar. A graça de Deus quer inundar a sua vida. Deixa a graça de Deus inundar a sua vida. Não seja mais o mesmo homem, não seja mais a mesma mulher, não seja mais aquela pessoa limitada, não seja aquela pessoa que se vangloriava e se alegrava no que você tinha, mas alegre-se no Senhor. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida por completo. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida por completo. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O seu milagre está à sua disposição. Deixe o milagre de Deus manifestar na sua vida. Não tenha medo nem vergonha de sair saltando de alegria, glorificando a Deus pelo que Ele está fazendo em você. Amém? Vamos entregar a Deus nossa oração para voltarmos para casa. Deus esteja abençoando a sua vida. Domingo estaremos aqui novamente, louvando, adorando ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento por aqueles que estão em casa, orar pela vida do nosso pastor, que hoje não está presente, mas está com a sua família, possa ser abençoado em todo o tempo, da mesma maneira que Ele tem nos abençoado. Vamos orar agradecendo a Deus. Meu Deus, obrigada porque nós estivemos aqui nessa noite adorando o Teu nome e recebendo, meu Deus, esse alimento, essa palavra que transforma a nossa vida. Estivemos aqui, Senhor, sendo modelados pela Tua graça. Obrigada, meu Deus, por cada um que faz esse ministério acontecer. Cada um, meu Deus, que está no louvor, no estacionamento, cuidando das crianças. Cada um, meu Deus, que está na recepção, recebendo as doações. Cada um, meu Deus, que está como intercessor para que este culto se mantenha. Que o Senhor possa, meu Deus, cuidar daqueles que estão na mídia, na transmissão, que fazem parte desse ministério. Cada um deles tocado pela Tua graça. Abençoa a vida do nosso pastor, meu Deus. Abençoa a vida de Dani, dos seus filhos. Guarda essa família com as Tuas mãos. Meu Deus, que a mesma bênção que está sendo derramada sobre a vida do nosso pastor, pela oração de cada um dos que estão aqui presentes,
daqueles que estão online agora acompanhando, também seja derramado sobre a sua igreja, meu Deus. Nós, como seus liderados, pedimos, meu Deus, bênção sobre a vida dele. E traz essa bênção também sobre a vida dessa igreja. Leva os teus filhos para casa debaixo do teu cuidado. Que essa palavra possa reverberar na mente, na consciência. Que essa pessoa, meu Deus, possa viver e desfrutar do que o Senhor tem para ela. Que os teus filhos possam voltar para casa em paz, guardados debaixo do teu cuidado, protegidos pelas tuas mãos. Livra, meu Deus, de acidentes. Livra, Senhor, e coloca a tua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe. Santo Espírito, assim como fogo. Santo Espírito, Deus abençoe.